Olá, bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil, que a gente sempre faz com muito carinho, trazendo aqui pessoas especiais e que eu particularmente gosto muito. É o caso do Cyril Schneider, que é um amigo já de longa data, uma pessoa que eu particularmente admiro muito. Fiz formação com ele em alguns aspectos, a gente vai falar aqui durante o programa. Então, primeiramente, seja muito bem-vindo, Cyril. Prazer em te receber no nosso programa, que tem o nome de Falar é Fácil. Prazer é meu, Reinaldo. Obrigado pela oportunidade aí de conversar contigo. Uma grande honra estar com uma pessoa como você. Cyril é assim, daquelas pessoas assim, atípicas, totalmente especiais. Primeira coisa, sim, uma das características dele, ele é francês. Está no Brasil já há 25 anos e já chegou com um monte de desafios. Depois eu vou te perguntar quais são os principais desafios desde quando você chegou aqui no Brasil. Foi executivo por 15 anos de grandes empresas multinacionais. Além disso, depois disso, ele, com toda a bagagem, experiência que ele amealhou durante toda a sua vida nessa trajetória, ele montou a sua consultoria e consultor já há 10 anos. Fundou uma empresa chamada Egg Science, que também desenvolve e acabou desenvolvendo assessments ou aspectos de avaliações comportamentais, numa linguagem mais simples, e destacando-se nesses assessments a Star Trust, o New Sales, Voluntus, ou seja, trabalhos que ele vai ter a oportunidade de explicar aqui para a gente durante esse bate-papo. E assim, e tem uma comunidade que ele criou, e assim, olha, para você ter uma ideia de como ele conseguiu estender os seus tentáculos desse trabalho que ele faz por 14 países. 14 países, considerando a América do Sul, América do Norte, também Europa e Norte da África. E do que eu conheço, é uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa que é religiosa, uma pessoa que se dedica assim, a essa vida de fé mesmo, e passou por muitos desafios na sua vida. Primeiro desafio que eu gostaria que você compartilhasse aqui com a gente: quais os desafios que você teve quando você resolveu vir para o Brasil? O que aconteceu nessa época? Então vamos lá, essa é a primeira pergunta, né, que as pessoas me fazem, né? Cyril, o que você faz no Brasil? Como que você chegou no Brasil, né? Eu vim por meio de uma cooperação internacional. Para não fazer o serviço militar, decidi fazer uma cooperação internacional, para servir a França de qualquer forma, né? Eu me inscrevi numa ONG que enviava em 65 países do mundo e o Brasil foi sorteado. Isso me enviou para a Amazônia. Então, não é qualquer lugar no Brasil, né? É lá em Rondônia, onde o Brasil começa, né? Na fronteira com a Bolívia. E foi meio que de supetão. Eu na verdade, não esperava chegar no Brasil, não falava nenhuma palavra de português, nem bom dia. Então, imagine chegar num país, ainda mais na Amazônia, num lugar que você não fala nem bom dia, né? Então, acho que o primeiro desafio foi isso, o desafio da língua, né? Hoje eu te confesso que eu não lembro o que é não falar português, ou não entender o português, né? Hoje é quase que minha segunda língua nativa, depois de 25 anos, né? Te conheço assim, fala algumas palavrinhas assim, no troca de um detalhe, de uma conjugação, mas não tira a beleza e o encantamento daquilo que você fala. Não, hoje eu já sonho em português, né? Então, já penso em português e traduzo do português para o francês, né, inclusive. Então acho que foi o primeiro desafio. O segundo desafio, eu tinha 22 anos, né, quando cheguei aqui no Brasil, né? Tinha terminado a faculdade na França, fiz engenharia mecânica, tive uma pequena experiência na indústria automotiva francesa, né? Porque eu fiz a minha faculdade, eu fiz em paralelo de um trabalho numa empresa, né? Então eu trabalhava e estudava junto, né? Mas com 22 anos, né, pouca experiência, né? E aí disso chego lá na Amazônia e assumo a diretoria de uma rádio TV com 22 anos. Isso era em 2002. 22 anos já com uma responsabilidade grande? Não, e sem falar português, você assume uma rádio TV, né? Você faz como, né? Isso em 2002, não sei se você lembra. O programa era francês, né? Sim. Não, assim, diretoria, não falava nada na rádio, não tinha programa nem nada, né? Minha missão era tornar a rádio financeiramente autônoma, então desenvolver a parte comercial. Não era microfone, não era... bom. Não, tinha lá 25 funcionários, tinha locutor, tinha sonoplasta, isso que era a rádio antiga, né? Ainda tinha aquelas fitas que você tinha que enrolar, era LP, né? Aquele disco vinil ainda que tocava, não tinha computador. Eu fui a pessoa que comprou o primeiro computador da Rádio Educadora de Guajará-Mirim, né? Então, então a gente estava na cidade, para você ter ideia, não tinha energia.
A gente tinha um gerador, né? A rádio tinha um gerador diesel, né? Mas não tinha energia na cidade, então era bem rudimentar, né? Eu sou do Nordeste da França, né? O Nordeste da França é fronteira com a Alemanha e Suíça, né? Então é uma das regiões mais desenvolvidas da Europa ali. É como se fosse a Silicon Valley da Europa, é ali, né? Uma região muito rica, muito desenvolvida, muita indústria, né? A alta tecnologia da Europa se encontra lá. E desse tipo de ambiente eu fui para a Amazônia, né? Que não tinha energia. Então você imagina, voltei na Idade Média, né? Tá. Esse talvez é um grande desafio, né? Como é que primeiro sobrevivo num ambiente desse, considerando as diferenças culturais? Você veio sozinho? Veio com alguém? Sozinho? Sozinho, com 2 malas. E aí assumo esse desafio da rádio justo em 2002. 2002 foi ano de eleição federal e ano de Copa do Mundo, né? Graças a Deus o Brasil ganhou, né? Você imagina se a França ganhasse naquela já voltava para a França no mesmo ano. Estava ferrado. Porque 98, a última, não foi boa, né? É verdade. Então eu já cheguei lá, o pessoal já me cobrando da Copa de 98, né? Assim, vive o Brasil, vive o Brasil, assim, tem sobrevivência, né? Não, e assim, vendo os políticos desfilar na rádio e tudo mais, enfim, foi uma experiência assim, bem interessante, né? E desse aspecto, lidando como executivo, depois assim, para enveredar para o seu campo, para consultoria, ou para mentorias, enfim. Como é que foi essa trajetória? Então, morei 6 anos na Amazônia. Em 2007 cheguei em São Paulo. E já para assumir uma multinacional espanhola, na área de educação à distância, que buscava se internacionalizar. Então a gente montou a empresa literalmente do zero. Em 2007, não sei se você lembra, 2005 foi o boom das universidades no Brasil e da ADSL, da internet ADSL, né? Começou a democratizar o acesso à internet no Brasil, principalmente nas grandes capitais. E foi quando o governo também liberou as universidades privadas, né? Então, pipocou, né, de universidade. Então a gente viu essa multinacional viu uma grande oportunidade de oferecer justamente a formação IAD no Brasil. Foi bem no começo, né? Na época se usava Skype, né? Ainda, né? E eles tinham desenvolvido uma tecnologia um pouco como se fosse um Zoom, Teams, assim, com gravação ao vivo, justamente, né? Um estúdio e tudo mais. E além de toda a tecnologia, a gente também ensinava os professores a começar a dar aula na frente da câmera, que era uma coisa óbvia, né? Você passar de uma lousa para uma câmera não é tão óbvio assim. Não, tem recursos, técnicas, metodologias, jeito de... Eu acho que a pandemia acelerou muita coisa, né? Mas você imagina isso em 2007, né? Então era uma coisa completamente inédita, realmente, completamente nova, né? E para você foi bom também, né? Porque abriu seus horizontes para uma nova tecnologia. Você imagina passar da Amazônia para São Paulo, né? Você passa da selva amazônica para a selva de pedra, né? E depois assim, o próprio trabalho que você desenvolveu em termos da tecnologia que veio de fora para que você pudesse implementar. E a gente aí foi um outro desafio de poder, porque lá na Europa tem um estilo de educação, né? E você vai trazendo isso para o Brasil, preciso, a gente fala, tropicalizar, né? Essas metodologias, não só a tradução, trazer para uma cultura que é diferente, né? Então foi um desafio também, né? E depois chegar numa cidade que nem São Paulo sem conhecer nada também foi um desafio na vida, né? Você está acostumado quase com o vilarejo da Amazônia, né? Você passa para uma cidade, uma tem vários mundos, né? Esse aqui é outro mundo diferente, outro Brasil, aquele né? outro Brasil. Outro Brasil. Aí veio a crise de 2008 e 2009, a empresa na Espanha quebrou, né? Quebrou, faliu. E eu era diretor estatutário do Brasil, e aí todas as dívidas brasileiras caíram sobre o meu CPF. Esse foi o desafio coisa da minha boa, vida. Né? Um presente, dizem um presente grego, né? E aí que você... Eu nunca fiz curso de administração da empresa, né? Depois que você descobre uma série de coisas, né? Que você poderia ter aprendido na escola, que a escola da vida te ensina do pior jeito, né? Do jeito mais difícil. Então, por exemplo, esse negócio de ter um seguro de ENO, né, o seguro de administrador, só descobri depois, né? Isso foi um segundo grande desafio que testou não só me testou profissionalmente, mas testou a própria família também, né? Porque aí vem dívidas milionárias, você tem que pagar todas as rescisões de todo mundo com CLT, né? Eu tinha um escritório de 250 metros quadrados na Juscelino Kubitschek,
Então você pode imaginar o custo que tem. E aí vem todas essas dívidas. Paguei tudo. Demorei 9 anos para pagar a conta. 9 anos você pagando uma dívida que não é sua. Pelo menos aprendeu a ganhar dinheiro, né? E aí, justamente. Aí depois continuou ganhando dinheiro. Tem que ganhar hoje anda de helicóptero, hoje assim, tem um carro, um Porsche. Não chegou. Nem tanto, mas... Não, mas assim, estou brincando, mas eu sei que se ele conhece, reconheço assim, o quão você é esforçado, o quão é guerreiro, o quão é uma pessoa que luta. E é gostoso, né, quando você assim recebe elogios, parabéns, você conseguiu, mas pior é quando você escuta, não, você teve sorte na vida. Sorte? Vai ver os tombos que eu tomei, o que eu enfrentei, não é? Nem sempre a coisa acontece assim. Nessas histórias todas, né, a gente passou por muitos desafios empresariais mesmo, de ter que demitir uma empresa inteira. Mas eu tenho orgulho em 25 anos de empresa e não ter nenhum processo trabalhista na minha vida. Olha. Nenhuma ameaça de processo trabalhista. Justamente porque eu sempre trabalhei muito essa questão da confiança, né, que a gente fala tanto hoje. Do relacionamento, da autenticidade, né, de ser transparente com as pessoas. E as pessoas acho que sempre reconheceram isso. Então, acho que quando você é honesto com as pessoas também retribuem essa honestidade. Né? Eu tive o prazer de participar com você, me convidou, já tinha um bom contato com o Cyrille, já também há vários anos que a gente tem essa amizade. E quando você estava montando lá esse trabalho, que ele vai falar um pouquinho com vocês agora, chamado Start Trust. Aliás, na época eu fui chamado de embaixador, porque ele tinha todas as... Assim, é um trabalho maluco, imagina assim, umas 200, sei lá quantas milhares, talvez, de perguntas, que seriam as perguntas que estavam sendo selecionadas para depois estabelecer pelas respostas aí padrões de comportamentos ou tendências que depois iam culminar nas classificações das pessoas, do que a pessoa tem, o que precisa, etc. Ou seja, todo um trabalho lastreado na própria internet. Depois ele vai explicar isso melhor. Mas, e assim, essa pergunta, o que você achou? Tal, uma vez participei de algumas reuniões. Olha, essa pergunta aqui não está legal, acho que a redação dela pode ser melhorada. Qual a sua intenção? Olha, se você mudar isso daquele jeito, ou seja, tive o prazer também de participar nessa fase da criação desse trabalho maravilhoso, que depois tive o prazer também de fazer a formação, fui lá, me inscrevi, fiz a formação, e hoje eu tenho também uma formação para entregar esse assessment chamado Start Trust, que tem a ver com confiança, autoconfiança, confiança dada e confiança recebida, tem toda uma série de informações. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse produto especificamente, depois abrindo para os outros produtos voluntários e também aí o New Sales. Mas Start Trust, por que confiança? Por que Start Trust? O que te levou a fazer esse trabalho que hoje assim está ganhando espaço aí para 14 países já e certamente vai também envolver muita gente daqui pela frente? Isso foi quando a gente começou a nossa consultoria, né, a CBS Partners, a gente começou a atender multinacionais. E multinacionais que tinha os melhores recursos que você podia ter no mercado, os melhores recursos humanos, os melhores recursos financeiros, a melhor tecnologia. E sentando com as diretorias dessas multinacionais, a gente percebeu que alguma coisa faltava, né? E a gente foi, né, cavar um pouquinho e percebemos que não tinha confiança. Se você não tem confiança, não tem nada. Tudo, qualquer empresa, qualquer setor de atividade. Não, relacionamento, um casal que não tem confiança. Depende de gente. Não existe empresa sem pessoas. E as pessoas, se elas não se relacionam entre si, se elas não têm confiança no que elas fazem, entre elas, no produto, no que ela fala, naquela palavra que dá, não funciona. E aí a gente começou a ir atrás de metodologias, de livros, né? Eu sou mecânico, então eu gosto de mensurar as coisas, né? de materializar as coisas. E a gente não encontrou. A gente encontrou muitos livros, mas a gente não encontrou um teste, assim, uma metodologia que permitisse medir essa confiança. Então, aí foi bom, já que não existe, então vamos criar a primeira ferramenta que mede a confiança. Então, isso me levou a fazer muitas pesquisas, me levou na França para fazer uma formação na França, que estava um pouco mais avançada. Tem literatura, curso específico sobre isso na França? Já tinha? Tinha inclusive uma pesquisa muito ampla que nos ajudou muito no começo, que tinha sido encomendado pelo Senado francês. Que pediu, justamente, que encomendou uma pesquisa pública que avaliou vários setores de atividade e criaram na época uma associação.
E nessa associação tinha mais ou menos 100 pessoas que foram juntadas, de todos os bordos. Então tinha médicos, professores, políticos, dona de casa, tinha realmente de todo tipo de pessoas. Um grupo bem diverso. E aí essas pessoas se encontravam uma vez por mês durante 3 anos. E a cada vez que elas se encontravam, elas tinham que trazer uma história concreta da vida delas, real, que eles tinham vivido, confiança ou desconfiança. Eles tinham que contar essa história, o que tinha acontecido. E os outros 99 que escutavam tinham que anotar que comportamento, que atitude estava por trás desta história. E aí compilaram isso e aí chegaram na época que eles chamavam de hábitos da confiança, né? Hábitos é uma palavra latim, né? Então são os hábitos da confiança. E ao todo tinha 7 hábitos da confiança. Então nós tivemos a oportunidade, e aí isso foi publicado no Diário Oficial da França, essa pesquisa e tudo mais. Nós recuperamos essa pesquisa. E isso nos permitiu dar um primeiro start ao nosso trabalho, né? Depois evoluiu muito, né? A gente partiu para os 3 níveis, né, da confiança que você já citou, né? A questão da autoconfiança, confiança dada, confiança recebida. E dos 7 hábitos chegamos a 9 dimensões da confiança. Então 9 comportamentos que... Eu vou pedir para o Cyril falar para você aqui agora quais são esses 9 tópicos, itens da confiança. Comece a refletir um pouquinho sobre isso. Pode ser que isso seja interessante para você como formação pessoal, para você levar para a sua empresa, ou seja, olha, o quão isso é importante, levando em consideração, porque eu também me encantei, principalmente em relação à confiança, porque a confiança tem a ver com a comunicação. A comunicação é que mostra que nós de fato mostramos nosso potencial, mas a confiança que está por trás, talvez com pano de fundo, gerando ou não credibilidade nas pessoas por aquilo que eu comunico. Às vezes a forma de comunicar, o jeito de olhar, o jeito de expressar também transmite ou não a confiança. Mas Cyril, quais são esses 9 tópicos, itens que você usou para montar o seu texto? Você queria falar diretamente lá com a pessoa que está te vendo aqui agora? Eu acho que antes de falar da confiança, quero retomar aquilo que você falou agora, sobre a questão do vínculo entre a comunicação e a confiança. Sim. Você vai em qualquer empresa no planeta, você pergunta para o RH, qual é o maior problema da sua empresa? Eles vão te dizer, nosso problema é comunicação. As pessoas pararam de se comunicar. Os líderes com os subordinados, os líderes entre si, o cliente, né? Tem problema de comunicação em qualquer lugar. A partir do momento que você fez ser humano, você vai ter problema de comunicação. A pergunta é a seguinte, por que as pessoas não querem se comunicar? Elas não se comunicam porque não sabem se comunicar? Ou elas não se comunicam porque não querem se comunicar? Tem uma diferença. Vamos combinar que aqui no Brasil, vamos pegar o caso do Brasil. O brasileiro é bastante comunicativo, né? Extrovertido, brincalhão, fala, vem em casa, apareça. Não, sai qualquer coisa no noticiário já tem meme, né? Na hora, né? Então, assim, o brasileiro é muito bom para isso. Então, geralmente as pessoas sabem se comunicar. Só que o que acontece? Se cada vez que você abre a boca, você tem alguém que te mete uma chicotada, chega um momento que você fala assim, vou ficar calado, não vou falar mais nada. E tem um agravante no Brasil, que aqui a gente tem uma coisa que a gente chama de pensamento deixa pra lá. As pessoas fogem da discussão. O francês adora discussão. Lá é um esporte nacional, discussão. O pessoal adora discutir, né? Mas chega a ter briga ou é só... Não, é que eles nem o italiano aqui, desculpa, tem uma caimão, madeira, não sei o que, daí a pouco... Não é briga, a discussão ele é visto justamente como um jeito de você... Veja só, quando você discute, primeiro você está mostrando que você tem o mesmo nível que a pessoa para você discutir. Então, a nível de status é bem visto. Segunda coisa, quando você discute, por mais que o outro está diametralmente oposto a você, você pode aprender coisas novas. Mesmo que ela seja oposta, você não é obrigado a concordar com ela. Sim. Mas ouvindo um argumento, ouvindo o que o inimigo, o oponente... Eu posso aprender alguma coisa. Claro, né? Sem dúvida. Então lá a discussão ela é bem vista, ela é uma atividade intelectual bem vista. Esporte nacional francês. Não, o francês discute para tudo. Às vezes o francês ele até concorda contigo, mas ele vai discutir contigo só para se divertir. Só para se divertir, só para... Né? É curioso isso. Então aqui no Brasil não, aqui no Brasil é tabu. Não, você vai discutir? Não. Deixa quieto, deixa para lá, não fala nada, né? Deixa para lá. Bom, aqui também pode ter briga, pode até morte, se for o caso, conforme o tipo de... Não, a gente vê o Brasil muito polarizado, né? Por conta justamente disso, né? Que o brasileiro não faz a diferença entre aceitar e concordar. Tá. Eu posso aceitar a sua opinião só em concordar contigo. Mas não ser conivente, claro. Não sou obrigado a concordar com você. Sim. Mas eu tenho que aceitar, eu tenho que respeitar a sua opinião. Sim. Né? O brasileiro não sabe fazer essa diferença. Bom, então,
quando você for ver, na maioria das vezes o problema não é de comunicação. O problema justamente é um problema de desconfiança. Se há desconfiança, hoje tem uma palavra mais bonita, né, no Brasil, que a gente fala de insegurança psicológica, né? Agora está mais bonita, né? Sofisticado, né? Mas se há insegurança psicológica, né, ou seja, desconfiança, as pessoas não vão falar, não vão se comunicar. Então não se trata de técnica de comunicação. Você pode fazer quantos cursos de CNV você quiser, não vai melhorar se você não restabelecer a confiança primeiro. Então, esse é um primeiro ponto importante. Vamos pelas 9 dimensões da confiança. Eu vou dividir essas 9 dimensões em 3 grupos, que a gente chama, né, dos pilares da confiança. O primeiro pilar da confiança é o pilar do amor. E quando a gente fala do pilar do amor, a gente não está aqui para romantizar nada, né? O pilar do amor, ele começa com a empatia. A empatia, para quem tiver a definição, empatia se colocar no lugar do outro, por favor, delete essa definição, apaga, né? Joga no lixo. A gente não pode se colocar no lugar do outro porque eu nunca serei o outro. É muito prepotência achar que eu posso me colocar no seu lugar. Sabe aquela história? Cirilo, eu sei que você está sentindo. Não sabe. Sabe nada. Você não está no meu corpo para saber o que eu estou sentindo? Claro. Né? Então, gente, anota essa definição. Empatia é a capacidade de se conectar com o outro. E para me conectar com o outro, eu preciso aceitar a diferença do outro. Se eu não aceito essa diferença, eu não vou me conectar. Eu vou ficar do meu lado. Né? E aí vem justamente aquela questão de aceitar não é concordar. Eu posso reconhecer sua diferença, aceitar essa diferença, respeitar essa diferença, sem concordar. Eu mantenho meu ponto de vista. Ok. Né? Então, a partir dessa empatia, a partir dessa conexão, eu vou ter a capacidade de compreender o outro. Então, a empatia é a benevolência em compreender o outro, querendo se conectar com ela. Então, esse é o primeiro ponto do pilar do amor. Segundo ponto é o perdão. E muitas vezes também as pessoas colocam o perdão como, perdoar é esquecer, né? Não. Quando eu perdoo, eu não esqueço nada, né? Eu gosto, Renato, de usar a analogia do livro da vida, né? Perdoar é você virar a página. Então, eu não estou arrancando a página. Esquecer seria arrancar a página e jogar fora. Não, Sim. não vou... Tira do peso, tira da consciência, tira da cabeça. Eu estou virando a página. Escrever uma página em branco. Em cima, não é bem isso. Mas eu não vou esquecer nada do passado. O passado está registrado, vai ficar lá, né? Eu tenho que aprender, inclusive, desse passado, né? Então, perdoar é você virar a página, né? Eu gosto de dizer que o perdão é um ato de libertação pessoal. Às vezes as pessoas falam assim, Reinaldo, mas o outro não merece o meu perdão. Eu falei, mas o que o outro vai fazer com o teu perdão, esse é o problema dele. Isso não entra em conta. A questão é o quanto você quer, na verdade, ficar com rancor, né? O contrário do perdão é o rancor. Você carrega uma mochila cheia de pedra, né? Um peso inútil que você carrega na sua vida e que não serve para nada. Então, perdoar é você se libertar desse peso. Né? O maior beneficiário do perdão não é a pessoa que é perdoada, mas a pessoa que perdoa. É você o primeiro beneficiário. De novo, o que o outro vai fazer com isso, esse é o problema dele. E também perdoar não é isentar a justiça. Ou seja, eu posso perdoar, exigir que a justiça seja feita. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que as pessoas que buscam justiça no rancor são pessoas que buscam vingança. A vingança, para mim, a analogia, a melhor analogia que encontrei é pegar uma brasa no chão e jogar no outro. Antes de queimar o outro, ela queimou você. A pessoa que busca a justiça depois de ter perdoado, ela vai buscar a justiça com razão. Pode demorar 20 anos para chegar, mas ela vai ter essa paciência, porque ela já virou a página. Então ela vai ter toda a paciência do mundo. A pessoa que busca justiça no rancor, com raiva, com vingança, ela não se aguenta, ela vai acabar... Justiça tem a ver talvez numa questão de traição, por exemplo, uma convivência com transparência, e a pessoa obviamente espera-se que ela tenha um outro padrão de comportamento antes disso. Então, a questão é a seguinte, que justamente perdoar implica um luto. Tem um prazo do luto. E a gente tem que entender esse prazo do luto. Então, acabei de descobrir a traição. Eu vou ficar bravo, eu vou ficar com raiva no começo. Até a adrenalina, cortisol, né? Até o sistema linfático, né? Filtrar todos os neurotransmissores que foram descarregados no meu corpo leva um certo tempo, né? Então, beleza, implica um luto. Mas eu tenho que ter essa consciência de que perdoar é uma coisa que eu faço primeiro para mim, né? Terceira dimensão do pilar do amor é a cooperação. Então a cooperação é todos por um e um por todos, né?
contrário da cooperação seria, né, o individualismo, o cara que olha para o próprio umbigo, né? Cada um por si, Deus para todos, né? Então, se você for ver essas 3 dimensões, ó, tem como perdoar se você não se conecta com uma pessoa? Difícil, né? Não. Tem como cooperar se você está no rancor? Não. Não tem como, né? E quanto mais você coopera com as pessoas, mais isso te convida a você se conectar com elas. Então, existe como se fosse um círculo virtuoso, né, que se cria. Quanto mais empático eu sou, mais eu sou capaz de perdoar. Quanto mais eu perdoo, mais eu coopero. Quanto mais eu coopero, mais eu sou empático. Esse é o ciclo virtuoso do amor. A gente não está falando de religião, ele não está falando de religião, nem de espiritualidade diretamente, mas se você observar, todos esses ingredientes têm a ver com os valores fundamentais, têm a ver com essa nossa essência enquanto seres humanos, que tem a ver com a nossa relação conosco mesmo, com as outras pessoas e com o cosmos, Deus, o universo, ou seja, você estar de bem com você mesmo. Esse é o primeiro pilar apenas, que é o pilar do amor. Tem mais 2. Segundo pilar. O segundo pilar é o pilar da visão. O pilar da visão, então, 3 dimensões também. Primeiro, o pilar da visão é a fé. Você falou de espiritualidade, aqui a fé não tem nada a ver com religião, tá? Nada a ver com espiritualidade. A fé é a competência de acreditar em algo que a gente não pode ver. Eu costumo dizer que é a primeira competência do empreendedor, né? Eu gosto de dar a definição do empreendedor, que é aquele cara que pula do avião e costura o paraquedas em pleno voo. Haja fé para fazer isso, né? E se você pegar todos os grandes empreendedores de sucesso, eles vão te dizer que foi no 3º salto que eles terminaram o paraquedas. Ou seja, os 2 primeiros se arrebentaram, mas subiram no avião de novo. Não perderam a fé, né? O contrário da fé é o ceticismo. A pessoa justamente que quer garantir para tudo, que quer prova para tudo. São pessoas muitas vezes que ficam travadas, não conseguem avançar. Cirilo, uma vez eu me lembro, vi uma tirinha e a pessoa caiu no precipício assim, se agarrou numa árvore, né? E aí, Deus me ajude. Assim Deus respondeu, posso te ajudar sim. Então, Deus me ajude, pelo amor de Deus, tá bom, solte o galho, né? A pessoa não soltou o galho, né? Não tem outro jeito, Deus. Porque ela imaginava que vai cair. Aí, assim, até que, quer saber, não tinha mais jeito, que conseguiu sair e estava pertinho do chão. Estava 10 então, centímetros assim, do nos chão. faltou esse lado mesmo da fé mesmo, assim, de uma coisa que é desconhecida, mas... A gente tem que tomar cuidado em não extrapolar também, né? A pessoa que tem excesso de fé, acredita demais, se torna cega, né? É aquela pessoa que justamente, né, tem uma tirinha também, assim, o cara pula né, ele cai de carro, né, no precipício, né? E ele fala para a esposa, não se preocupe, querido, o carro tem airbag, né? tá. Perfeito. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não cair nos excessos, né? Todo excesso é complicado. Bom, então a fé é a primeira dimensão do pilar da visão. O oposto da fé nessas circunstâncias tem a ver com o outro lado. Porque, assim, o lado tem o lado positivo, que é a fé, e o outro lado, o contrário, justamente é o ceticismo. Então, toda a metodologia, posso falar em função da formação que tive o prazer de fazer, mas tem assim, o contraponto, em que lado da escala você está nesse lado mais elevado, no lado menor, e aí então tem toda uma mensuração para ver em que estágio você está num certo momento, a partir de perguntas e respostas. E na verdade, a sabedoria humana, Reinaldo, é encontrar equilíbrio, né? Então, é justamente sair dos opostos, né? Sair encontrar um equilíbrio justo e calibrado, né? Eu acho que é isso aí. Bom, vamos lá. Segundo pilar, segunda dimensão do pilar da visão é a aprendizagem. Então, a aprendizagem, para você aprender, você tem que se dar o direito ao erro. Se você não se dá o direito ao erro, você não aprende. Eu não conheço ninguém que aprendeu a nadar sem pular na piscina, né? Ou sem se molhar, né? Então, você não aprende a nadar fora d'água. Então, é a primeira vez que você pula numa piscina, que você tem boia, ou, sei lá, colete, sei lá, qualquer coisa, você vai beber um pouco de água. Se você não estiver disposto a isso, então você nunca vai aprender a nadar, né? Você vai aprender a andar de bicicleta, você vai, né, dar umas pedaladas, uns tombos, né? Você vai aprender a falar um idioma estrangeiro, você vai gaguejar, você vai falar errado. Você quer falar melhor que o nativo sendo estrangeiro? Não vai mesmo, né? Então, a aprendizagem implica o direito, né, se dar o direito ao erro. Isso não quer dizer que eu busco o erro, não quer dizer que eu quero errar, mas eu tenho que me dar esse direito. Faz parte do processo. Faz parte, né? E claro que uma vez que eu descubro que eu errei, óbvio que eu vou querer corrigir e aprender com esse erro, né? O contrário justamente da aprendizagem é o imobilismo. E quando a pessoa fala, não quero, prefiro não fazer nada. Não, deixa quieto, né? A gente estava falando do pensamento deixa para lá do brasileiro, é claramente, né, a dimensão do imobilismo. Ok, então a segunda dimensão é a aprendizagem. Terceira dimensão é o foco.
O foco é a capacidade de se manter concentrado nos objetivos, né? Disciplina, né? Você vê uma pessoa focada, né? Bem disciplinada. Qual é o contrário do foco? É a dispersão, a pessoa que dá tiro para tudo que é lado, né? Então vamos lá, olha só. Você vai conseguir aprender uma coisa que você não acredita? Não. Difícil. Então a fé, ela te permite aprender. Você vai conseguir ter foco, né? Se você, justamente, eu vou pegar o contrário. Quanto mais risco você assuma, né? Quando você está na aprendizagem, quanto mais risco você assuma, mais focado você vai ser. Mais cuidado você vai ter. Se você sabe que existe um risco, você vai... Ninguém quer errar. Então, eu sei que existe um risco, eu vou estar focado. Então, quanto mais aprendizagem, mais foco. E quanto mais você está focado no presente, mais você acredita no futuro. Porque justamente o futuro é feito de presente. Então, quanto mais eu estou conseguindo fazer minha agenda, conseguindo fazer tudo aquilo que eu planejei, mais eu acredito no futuro. Claro. Então, existe também esse círculo que se retroalimenta. Okay. Então, fé, aprendizagem, foco, fé e assim por diante. Então, segundo pilar, o pilar da visão, que é um dos pilares fundamentais para o empreendedor, para o líder, né? Um líder que não tem visão, que não traz essa visão para a equipe, se o líder não acredita, como ele vai vender para a equipe? Ele vai inspirar ou gerar. É isso. Verdade. Exatamente. Né? Excelente. Terceiro e último pilar, e aí talvez um dos mais desafiadores para o ser humano, para a humanidade, né? É o pilar da integridade. Então vamos lá. Integridade começa com autenticidade. A autenticidade tem como dicotomia a dissimulação. Ser autêntico é ser honesto, ser transparente, né? Contrário à dissimulação, a mentira. A pessoa que tem duas agendas, né? A gente fala agenda oculta, a pessoa que... Uma vida paralela. Uma vida paralela, né? A gente fala que a pessoa, enfim... Que ela fala caras, diferente, né? Que ela fala diferente daquilo que faz. É isso, né, normalmente. Né? Então, isso aí é a autenticidade. Depois da autenticidade, a gente tem a coerência. A coerência é o famoso walk to the talk, né? Pensar, falar e fazer a mesma coisa. Né? Então, eu digo o que eu penso, eu faço o que eu digo. Né? O contrário da coerência é a incoerência. Né? Quando a pessoa fala, e na hora do vamos ver não faz nada. Né? E o terceiro pilar, né? É o pilar da responsabilidade. Então, na responsabilização, né? A gente costuma dizer o seguinte, né? Todo mundo tem livre-arbítrio. Com esse livre-arbítrio, posso fazer o que eu quiser. Né? Todo mundo é livre de fazer o que quer. A gente vive num país, né? Em que a gente tem essa liberdade. Agora, você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você assuma as consequências dos seus atos. Então, quer ser criminoso? Pode ser. Quer matar gente? Pode. Você assume as consequências, você vai pra cadeia. Pronto. Então... pode fazer o que você quiser desde que você assuma as consequências dos seus atos. Então, a responsabilização é isso. Qual é o contrário da responsabilização? É a vitimização. E quando eu busco terceirizar justamente a culpa... Sou descoberto no meu erro, de repente, pobre coitado de mim, eu não sabia, não li... Vou terceirizar essa culpa com outro, né? Eu gosto do Simpson, né? O Simpson, ele fala assim, né? A culpa é minha, eu dou para quem eu quiser. Boa. Essa é uma coisa que você pode usar. Aqui eu sou culpado, agora eu dou para quem eu quiser. Então, olha lá na usar a culpa é minha, eu dou para quem eu quiser. É minha, né? Faço o que eu quiser com ela. Né? Tirou minha culpa. É isso. Então, olha só. Será que eu vou conseguir ser coerente com uma mentira? Difícil, né? Não. Então, se eu não sou autêntico, eu não vou conseguir ser coerente, claro. Né? A gente sabe que mentira tem pena na curta, se bem que a pessoa repete tantas mentiras que ela acaba acreditando naquilo que ela fala, vira verdade para ela. É um título comum, mas penso que a pessoa vive bem, vive em harmonia como se, de fato, aquilo fosse verdadeiro. Mas mesmo assim, essas pessoas, elas podem cair, né? Elas podem passar a acreditar nisso, mas essa mentira, ela tem pena curta. Um dia ela cai. Né? E também a gente não consegue se responsabilizar com incoerência. Se eu sou incoerente, eu não vou me responsabilizar, eu prefiro me vitimizar. E quanto mais me vitimiza, mais eu vou buscar ser dissimulado. Não vou conseguir ser autêntico se eu sou me vitimiza. Né? Então, agora, também existe esse ciclo... Cirilo, assim, de forma resumida, qual a relação de tudo isso com os assessments aplicados nas organizações? Porque lidamos com pessoas, como você disse, e há pessoas que têm lá o seu jeito, a sua maneira de ser, e se faz uma mensuração num certo momento para que a pessoa possa, ao responder lá os questionários da formação, ter lá uma série de caracterizações que vão depois ser decodificadas por uma pessoa que tem formação em assessment para ajudar a pessoa a perceber os seus pontos fortes e fracos em relação a que situações no contexto das organizações, por exemplo. Então vamos lá.
esse é um ponto bom. Os Tatrus tem uma assessment situacional. A gente fala que não tem diploma para confiança. Hoje você confia, mas você desconfia. Nossas relações são influenciadas por muitos fatores, né? E os comportamentos evoluem em função da sua maturidade, da sua aprendizagem, do seu nível intelectual, muitos fatores, né? Enfim, influenciado por muitos fatores externos, né, a nós, né? Então, quando a gente fala de medir a confiança, a gente tem que ter clareza de que nós vamos tirar uma fotografia, né? A gente tira uma fotografia do momento. Como que isso é feito? Basicamente, a gente vai trazer situações do dia a dia. Então, por exemplo, a gente vai medir num ambiente corporativo, numa empresa. Então, a gente vai precisar contextualizar de que relação a gente está falando. Então, a gente vai avaliar, por exemplo, um líder lá. O líder, ele tem chefe, ele tem uma equipe abaixo dele, ele tem pares, ele tem cliente, ele tem fornecedores. Então, para cada tipo de relação, a gente vai contextualizar justamente situações concretas do dia a dia dele. Então, a gente vai avaliar a relação com a hierarquia, então vai ter situações do dia a dia com o chefe dele e a gente vai pedir para ele se posicionar. A gente vai perguntar para ele, você vive ou não vive essa situação? É binária a resposta, não tem escala nem nada. A pessoa diz sim ou não, né? E aí, em função daquilo que a pessoa relata para nós, os algoritmos vão extrair quais comportamentos estão por trás disso. E aí a gente vai classificar isso dentro das 9 dimensões e nos 3 níveis que você citou: a autoconfiança, confiança dada e confiança recebida. Então, a autoconfiança é a confiança que eu tenho em mim mesmo. A confiança dada, eu observo você e baseado nessa observação eu te dou minha confiança. E a confiança recebida é o quanto eu sou capaz de inspirar a sua confiança para receber a sua confiança de volta, né? Então, a gente avalia esses 3 níveis também. E aí a gente vai avaliar, então, para cada ambiente, a gente vai avaliar, vai ter um questionário específico para cada ambiente. Então, o questionário para avaliar em equipe, por exemplo, é diferente de hierarquia ou de cliente, né? Porque são situações diferentes, né? E aí a gente vai justamente identificar de forma cirúrgica qual é o comportamento observável que está causando justamente desconfiança e, por isso, problemas relacionais entre as pessoas. Então, a gente consegue de forma ultra precisa justamente identificar o que está pegando. E aí quando você encontra a causa raízes dos problemas, você entende justamente as consequências de todos os sintomas que isso causa, que pode ser a comunicação, que pode ser atraso, que pode ser procrastinação, que pode ser um monte de coisa, né? Por meio da desconfiança. Então, e se você resolve essa causa raiz, você resolve muitas coisas. Então, mas isso a gente tem que entender que isso é situacional. Então, a gente fez o teste hoje. Se a gente repetir o teste aqui 6 meses, pode mudar completamente, porque a situação mudou. Olha, por exemplo, situações geopolíticas globais, como, por exemplo, essas guerras, né, que estão acontecendo. Aí se tem, né, afeta a economia global, né, a questão do petróleo, um monte de coisa. Então, putz, eu confiava, eu estava empreendendo numa empresa e tal, mas eu dependo, por exemplo, de logística. E aí, petróleo sobe, caramba, meu preço mudou completamente. No Estreito de Hormuz tem lá o problema dos navios. Então, a confiança que eu tinha no meu preço desabou depois de eu... Putz, eu tinha calculado um monte de coisa e agora já mudou o cálculo, né? Então, tem um monte de situações que não dependem da gente, né? Que são fatores externos, né? Então, isso vai mudando. Então, o que a gente oferece justamente é essa possibilidade, um pouco como o exame de sangue, né? A pessoa que é diabética, ela precisa acompanhar a taxa de glicemia que ela tem para poder controlar a alimentação dela, né? Atividade física e tudo mais, né? Para se manter com saúde, né? Só para você também saber, porque também você pode ter acesso a esse tipo de informação e pode também, como consultor, mentor, até para conhecimento pessoal, desenvolver essa característica, essa habilidade a partir desse conhecimento, desse assessment, dessa avaliação de comportamento. E já que você criou uma comunidade, está atuando em 14 países com esse produto principalmente nos 14 países, ou tem um que é mais para um país, o assessment de Structure está nos 14 países? A gente tem consultores, né, que são... A gente tem os assessment em 4 idiomas, né? Então, português, espanhol, inglês e francês, né? Com esses 4 idiomas, você consegue cobrir 30 países no mundo já, né? A gente está em mais ou menos um pouco menos da metade. Quase 50%.
Então, por exemplo, assim, nós temos pessoas no Canadá, nós temos pessoas, por exemplo, na Algéria... Aplicando o Star Trust. A gente falou Norte da África, todo o Norte da África fala francês, então lá eles aplicam em francês. Né? Marrocos, Algéria, Tunísia, todos eles falam francês, aplicam em francês. Apesar de estar no mundo árabe, mas eles aplicam em francês. Hoje, as duas grandes regiões onde a gente está fortemente instalada, obviamente, é a França e o Brasil. Né? Que é onde a gente tem a maior comunidade. Né? Mas a gente tem gente na América Latina, todos os países da América Latina, Canadá, Estados Unidos, né? Então... E só para um resultado assim, o que você tem observado das empresas que têm contratado esse serviço de Star Trust, crescer no aspecto da liderança, crescer no aspecto de entrepreneur, ou seja, pessoas que são seus próprios gestores, seus próprios negócios, em termos de resultados, a pessoa quando faz e tem essa avaliação, essa mensuração, que mudanças que normalmente você tem observado e feito, de fato, com que elas façam, ou pelo menos orientado para que elas, a partir dessa informação, possam buscar um novo conhecimento, um novo padrão de comportamento ou de atitudes, e que tendem a ter resultados melhores na própria vida dela ou das organizações. Eu vou te dar um case, que para mim é um dos maiores cases do Star Trust, onde a gente conseguiu calcular um ROI, um retorno sobre investimentos com Star Trust. É uma equipe de venda que a gente acompanhou no passado, que vende equipamentos industriais, ferramentas industriais. E aí a gente aplicou esse teste para a equipe de venda. Né? Então, mais ou menos 30 vendedores, que tem de todo o Brasil. E eles perceberam, com o relatório de equipe, que os vendedores tinham rancor com relação ao cliente. Então, a gente avaliou a relação dos vendedores com o cliente e perceberam que na confiança dada, eles tinham rancor com o cliente. Ou seja, ele fala rancor, mas é rancor. Rancor. Francês é complicado. E aí, olha só que interessante. Percebendo isso, decidiram criar uma reunião do perdão com os clientes deles. Eles chamaram assim, exatamente assim, reunião do perdão. E eles convidaram o cliente, explicaram para o cliente que eles precisavam realmente fazer uma reunião do perdão. Foram nesse grande cliente, em uma única reunião de 1 hora. No final dessa reunião, eles tinham vendido $140 mil. Não tem termos comparativos. E quanto passou para quanto? Não, assim, na verdade é um cliente que estava travado, tinha parado de comprar, a relação estava completamente... Esse é um grande volume, é um grande valor. Mas olha que interessante, porque são os vendedores que tinham esse rancor com eles e os próprios vendedores tinham parado de vender. Não é que o cliente não tinha necessidade, não. O cliente tinha. Mas sabe aquele vendedor que fala assim, cliente chato, oh meu Deus do céu, o cara não sabe o que quer, cada vez que eu vou lá o cara fala uma coisa, depois quer outra. Sabe, então, um preconceito. Então o próprio vendedor tinha levantado o freio de mão. Olha o próprio vendedor. Ele foi lá, conseguir perdoar-se, né, entre eles, e o cliente entendeu isso, fecharam o negócio. $140 mil. Olha. Numa única reunião. Então você fala assim, uau, né? Tem força por trás disso. Você restabelecer um relacionamento de confiança, restabelecer a confiança, que os negócios fluem. E no nível pessoal, você tem algum caso para contar também em relação a isso? A gente tem vários, assim, principalmente a nível de carreira, né? Eu, a título pessoal, acompanho bastante mulheres, né? Um tema recorrente, assim, no acompanhamento de carreiras de mulheres, é o tema da autoconfiança. Né? Geralmente é a própria mulher que se limita, na verdade, na sua carreira. Aquela síndrome ou fenômeno de impostora, por exemplo. Síndrome do impostor. E entender justamente aonde justamente, o que está pegando nessa autoconfiança. E muito interessante, tem duas dimensões que saem muito nessa questão da autoconfiança com as mulheres. Primeiro, é a questão do perdão. Aconteceu alguma coisa na carreira dela, na família dela, que ela não se perdoa. Então tem a ver com ela, tá? É um perdão tem a ver não com uma outra pessoa, não, ela mesma. Ela mesma não se perdoa, então isso trava ela. E por conta dessa trava no perdão, né? Ela tem rancor consigo mesma, né? Ela guarda umas mágoas do passado que ela fica carregando, ela não consegue ser autêntica. E aí, quando ela não consegue ser autêntica, ela cria um personagem que ela não é. E aí entra no círculo vicioso, né? E aí desenvolve esse síndrome do impostor. E aí quando você consegue destravar isso, que ela consegue identificar qual é, porque às vezes esse negócio da mágoa às vezes não está muito claro, mas quando você consegue identificar isso, ela consegue ver qual o evento concreto que está travando ela,
e que ela consegue virar a página, e que ela entende que virar a página não é arrancar a página, né? E que ela tem que fazer isso com ela. Fazer um trabalho efetivo. Exatamente. Então, quando ela percebe isso, que ela consegue descobrir isso, é terapêutica esse negócio, tá? É claramente terapêutica. Então, a pessoa consegue destravar, né? E aí, ela reconstrói uma identidade, uma singularidade que vai permitir ela ser mais autêntica e se posicionar no mercado. E aí, justamente, assumir uma posição de liderança, etc. e crescer na carreira. Então, você vê que os tatuadores te permitem identificar a causa raiz desse problema. Não importa se é uma pessoa, se é uma equipe, se é uma organização inteira. E como a gente tem a possibilidade de ter um uso ilimitado da ferramenta, não tem custo de crédito, né, que é muito comum ter no mercado, esse negócio de ter que comprar crédito por relatório. A gente não tem nada disso, né, na X-Science, a gente consegue fazer um uso ilimitado. Então, se quiser mapear uma empresa que tem 1.000 pessoas, você pode, de graça, né, sem custo. Então, isso te permite realmente identificar justamente de forma muito cirúrgica o que está acontecendo, né? Isso é muito poderoso. Só pode ser que tenha alguém que, puxa, eu gostaria tanto de conhecer um pouquinho mais, saber mais. Eu ia te fazer essa pergunta no final. Pode ser até que eu faça lá no final, mas deixa aqui já o seu contato para ver quem quer saber um pouco mais sobre esse tipo de trabalho. Então, um convite para quem se interessa, não conhece, quer conhecer, no próprio site da X-Science, xscience.com, tá? xscience.com, vocês vão encontrar EGGSCIENCE. Você fala EG, não é EGG, é de egg de ovo, né? De ovo, a ciência do ovo. X-Science. Lá no site tem a oportunidade de fazer todos os nossos testes, tem uma versão gratuita. Opa. Então vocês podem ir lá no site, não tem compromisso nenhum, vocês não vão ter que colocar cartão de crédito, garanto. Vocês vão se cadastrar, colocar um e-mail e vocês vão receber nesse e-mail automaticamente o relatório de vocês. Olha. Né? E já vem acompanhado com um pequeno vídeo que faz meio que uma devolutiva automática dos seus resultados, tá? Então, leva uns 10 minutinhos para responder, convida todos a testar. Olha aí, se eu fosse você, aproveitava a oportunidade. Não, e pode repetir o teste quantas vezes quiser, tá? Não tem... Uma hora você acerta, ou pelo menos se acerta, ou percebe alguma mudança, depois você faz o teste, vai dar um resultado diferente. Cirili, você assim, aprendo muito com você, porque acima de tudo é uma pessoa que eu vejo assim, você muito conhecimento, mas mais do que conhecimento, sabedoria. Porque o importante não é só ter o conhecimento livresco da faculdade, da universidade, das experiências que a gente passa pela vida, mas o que nós aprendemos com as nossas experiências. E a ponto de ser um exímio educador que está ajudando tantas pessoas a enxergar melhores oportunidades em termos pessoais e profissionais e conseguirem melhores resultados das suas próprias carreiras. E aprendi muita coisa com você, entre elas, esse aspecto de trazer para o lado pessoal, tinha visto em outras alternativas, mas com você aprofundei isso, que é eu ter clareza do meu propósito de vida, ter clareza da minha visão, clareza dos meus compromissos, tanto que eu tenho compartilhado hoje com os meus treinandos, alunos, mentorados, toda essa estrutura de autoconhecimento. Quem é você, efetivamente? Eu sou fulano, tal, ok, sou casado, etc. Mas quem é você? Quem é você? Ou seja, você faz a pergunta várias vezes para uma pessoa, ela começa a aprofundar. Sai daquela casca que é a primeira resposta espontânea e muitas vezes sem uma profundidade. Quem é você no seu propósito de vida? Quem é você na sua essência em termos de visão? Quem é você nos seus compromissos pessoais? Nas suas crenças, muitas vezes limitantes? Quem é você em termos de ser humano? Então, esse aspecto, o que você recomendaria para a pessoa? Aliás, pergunto, qual o seu propósito de vida, Cirili? E você, assim, uma pessoa que ensina tanto isso para as pessoas, eu te pergunto, talvez assim, de maneira inesperada, qual o seu propósito de vida? Vamos lá. Só entendendo, no meu entendimento, se você também concorda com isso. Propósito é aquilo que faz com que você acorde todas as manhãs e faz aquilo que você faz. Tem a ver com algo maior, alguma coisa que te impulsiona para você colocar energia para você impulsionar e fazer de fato as coisas acontecerem. Antes de responder a tua pergunta, eu quero reforçar o que você está dizendo agora. Depois eu te falo do meu propósito. Quando você pega uma roda de pessoas, as pessoas elas costumam se apresentar pelo currículo. Elas costumam responder o que elas fazem. Fala de diploma, fala de título, de cargo, né, de empresa, né? Só que isso é aquilo que você faz, não é aquilo que você é. E o grande problema de você se apresentar pelo que você faz é que você é mais um no meio da multidão. Convido vocês a fazer o teste agora. Vai no LinkedIn e digite qualquer cargo que você quiser, digite qualquer competência
Digite qualquer fazer que você quiser lá no LinkedIn, eu olho o tamanho da lista que vai aparecer de gente que tem exatamente o mesmo fazer, a mesma competência, o mesmo cargo que você. Você é só mais um. Agora, o seu ser é único. O seu ser é único. E o que você faz com esse ser também é único. Então, as pessoas invertem as coisas, Reinaldo. Tem uma palestra famosa do Simon Sinek, né? Que fala sobre os Golden Circle, né? Os círculos dourados, né? Em que ele coloca o why no centro, né? O porquê no centro, né? Que justamente é o propósito. Isso que eu estou falando é válido tanto para as pessoas quanto, na verdade, para as empresas. As organizações também precisam de um propósito, né? Então, o propósito ele responde à pergunta por quê. Por que você está vivo? Por que você está vivo? Qual a tua razão de existir? Esse é o propósito, né? E isso tem que ditar, na verdade, tudo aquilo que vai vir depois. Então, eu tenho criado uma metodologia justamente ligada ao que a gente chama de manifesto de vida, que traz o seguinte: primeiro vem o propósito, depois vem a visão. Então, a visão é o como. Depois vem a missão, que é o que você escolhe fazer. Depois vem a ambição, é o quanto, ou até onde eu quero ir. Depois vem os valores, que são as condições não negociáveis que você, né, coloca nessa caminhada. Depois vem os talentos, né, que são os recursos que você tem. E talento não é competência aprendida. Talento é aquilo que você nasceu, né? São competências inatas, né, que você nasceu com elas. E por último, a questão das atitudes. Com que atitude você gostaria de viver toda essa jornada? Qual a diferença entre atitude e valor? Valor é não negociável, atitude é negociável, tá? Então eu posso dizer, por exemplo, que a integridade é um valor e que a generosidade é uma atitude. Integridade não estou disposto a negociar, generosidade sim. Se eu não tiver generosidade, eu posso viver sem generosidade. Eu gostaria de ter, né? Mas estou disposto a viver sem. Então vamos lá. Existe uma hierarquia nisso. Todas são as 7 dimensões também do manifesto de vida. Então tem uma hierarquia nessas 7 dimensões. Tudo está subordinado ao propósito. Então tudo está voltado para o propósito. Então a tua missão de vida, o que você escolha fazer, está a serviço do seu propósito. Qualquer ser vivo no planeta, no momento da sua concepção, recebeu uma missão, um propósito, uma razão de existir. O mosquito, a planta, o ser humano. Todo mundo tem um propósito, tem uma razão de existir. Existe um ecossistema no qual a gente vive, onde cada um é uma engrenagem que precisa funcionar para que toda essa vida exista no planeta, né? Então, todo mundo tem um propósito. Tem gente que vive a vida inteira, você nunca se perguntar sobre o propósito, vão viver no piloto automático, vão nascer, morrer, né? No piloto automático. Todos os grandes homens e mulheres que tiveram nessa humanidade, que deixaram a sua marca, que deixaram o seu legado, são pessoas que tinham propósito. Então a pergunta é essa. Primeira coisa, você quer deixar seu legado? Você quer ser lembrado? Você quer realmente deixar sua marca? Se a resposta é sim, então defina o seu propósito. Não tem como fazer isso sem definir o propósito, né? O meu propósito é muito ligado à questão da minha prática religiosa, né, da minha fé. Sou católico e como católico eu quero me santificar, quero chegar, né, fazer a passagem, estar na eternidade ao lado de Deus, né? Então, para me santificar, eu escolhi ser uma luz justamente para as pessoas, né? Então, meu grande propósito é isso, ser uma luz. Costumo dizer o seguinte, que todo mundo tem um quarto bagunçado para arrumar na vida, todo mundo. Tem gente que tem quarto mais bagunçado, menos bagunçado, né? Maior, menor, mas todo mundo tem alguma coisa para... Gavetas, né? Entra tudo, né? O grande problema é que as pessoas tentam arrumar o quarto no escuro. Então não tem eficiência. Tá. E aí o que acontece? Tropeça nas coisas, derruba as coisas, e aí muita gente fala, sabe uma coisa? Tá muito difícil o negócio. Desiste, não quero mais, né? E aí acaba vivendo a bagunça, né? O que eu vou falar é um pouco vulgar, mas o ser humano ele tem uma capacidade de se acostumar com o cheiro de merda. Ele tem uma vida de merda e se acostuma com isso. Esse é um problema, né?
nós somos o único ser vivo no planeta que é capaz de se autodestruir. A maioria dos animais na natureza tem esse instinto de autopreservação, de cuidar da cria, de cuidar da próxima geração, de cuidar do meio ambiente. Não, a gente não. A gente se autodestrói e destrói todo o nosso ambiente, né? Isso eu não sou o tal de livre-arbítrio, né? Que nos faz fazer isso, né? Então, o meu objetivo, minha grande missão não é arrumar o quarto de ninguém. Eu tenho o meu para arrumar, né? E quem sou eu para arrumar seu quarto, Reinaldo? Você que vive nele. Para arrumar, ajudar outras pessoas, então, naturalmente você deve ter o seu quarto arrumado para poder ajudar e mostrar como é que outras pessoas também podem arrumar os seus próprios quartos. Então, meu grande propósito é ser uma luz para as pessoas. Eu quero acender a luz do quarto. Nossa, porque com a luz acesa, você não vai derrubar mais nada, você não vai tropeçar em mais nada, você vai estar muito mais motivado. Vai enxergar os pontos positivos, negativos, tudo, né? E aí, com isso, eu quero te motivar. Mas eu não vou arrumar seu quarto. É responsabilidade sua. Então, eu tenho esse propósito. Tudo que eu faço hoje, né? Todos os CNPJs que eu toco, estou voltado para isso. Criei justamente a Excite, justamente para ter assessment, para ajudar as pessoas a compreender, a acender a luz na vida delas. Não tem teste no planeta que vai resolver a tua vida, mas vai te fazer enxergar o que está acontecendo. Esse é o único objetivo, entender o que está acontecendo. O que você vai fazer com isso, esse é problema teu. E aí vem, né, os profissionais de acompanhamento, de coach, mentores e consultores que vão te ajudar a fazer a leitura e entender isso, criar um plano de ação para você fazer. Mas é a mesma coisa que o médico. Você vai no médico, o cara te dá uma receita. Se você não tomar os remédios, se você não fizer o que está na receita, a fisioterapia, o que seja, você não vai curar. Claro. Né? Então, isso é responsabilidade de cada um. Né? Então, hoje, minha grande missão de vida é isso, despertar consciência, sendo uma luz na vida das pessoas. Né? Que bonito, Cirilo, que bonito. Eu penso que é uma boa forma de a gente deixar como reflexão final aqui do nosso programa, do nosso assim, quase uma hora já, sabe, uma conversa que uma vez chegou um amigo que sentou aí onde você está e falou assim, nossa, que gostoso, aqui é uma sala de visitas, né? Nós já passou praticamente uma hora, né? Assim, fica um papo tão gostoso. Eu espero também que você tenha tido essa sensação, porque além de tudo, seria essa pessoa assim amável, comunicativa, fala, e é gostoso de ouvir porque fala coisas consistentes, coerentes, que tem todo um conhecimento, como eu disse, uma sabedoria. Se eu tivesse prestado atenção, se você assista de novo, vai perceber que tem muitas coisas que você talvez tenha deixado passar. E também proponho que você compartilhe com outras pessoas que têm lá a ver com esse assunto, tem a ver com... E quero te trazer outras vezes, Cirilo, vou te convidar, na medida do seu tempo também, da sua possibilidade, da sua vontade, óbvio, mas te convidar aqui para falar até dos outros produtos que você tem desenvolvido e, obviamente, com isso, propondo-se que mais pessoas tenham as suas vidas iluminadas, ou mais do que as suas vidas iluminadas, seus caminhos iluminados, para que elas mesmas possam ter a sua vida iluminada. No papel, que você traz assim com muita propriedade, como uma metáfora bastante interessante, o seu papel existencial. Eu, particularmente, desfruto bastante daquilo que você tem e tem me ajudado muito. E talvez acender aquela lamparina, aquela luzinha, aquele isqueiro, não importa, aquela vela, para que os meus caminhos também sejam cada vez melhor iluminados. Te agradeço muito pela sua presença em nosso caminho, em nosso programa aqui. Se quiser deixar uma recadinha aqui para quem está te vendo agora, assim, pela primeira vez, aí moçada, aí uma palavra de conforto, de alívio, diante de tantas adversidades no mundo que a gente vive, de tantas, né, de atribulações e problemas. E diante de tantos cenários também desafiadores, tais como agora inteligência artificial, e agora o que eu faço? Tem muita gente que está assustada com tudo isso. Mas que palavra de consolo e talvez de alívio você possa dar para as pessoas? Eu acho que a gente está vivendo numa era da humanidade em que a velocidade da mudança tem aumentado de forma exponencial. E é um desafio mesmo conseguir acompanhar essa mudança. Não é só para todas as gerações, né? Hoje tem uma ferramenta de IA, todos os dias tem uma nova coisa que está saindo. É difícil acompanhar isso. Eu acho que o meu grande convite, assim, para todo mundo, hoje existe uma necessidade de se reinventar e de se adaptar em tempo real. Só que para você conseguir fazer isso, você tem que ter uma competência que vai te seguir durante toda a tua vida, que vai te permitir superar tudo isso, que é justamente a competência da consciência. A consciência é a compreensão daquilo que está acontecendo dentro de mim e o que está acontecendo ao meu redor.
Se eu tenho uma boa consciência, então eu vou ter uma boa compreensão. Se eu tenho uma boa compreensão, eu vou tomar boas decisões. E se eu tomo boas decisões, eu vou ter sucesso na vida. Então, se você quiser passar por todas as mudanças que estão acontecendo, se você quiser ter sucesso na sua vida, trabalhe a sua consciência. Eleva o seu nível de consciência. Esses assessments é um convite para você se compreender melhor. Tem os nossos, mas tem inúmeros avaliações de graça no mercado hoje, que você pode fazer para você se conhecer melhor, para você se descobrir melhor, para você entender o que está acontecendo na sua vida. Isso vai te ajudar a aumentar esse nível de consciência. Então esse é o convite que eu quero fazer para todos aí. Eleva o seu nível de consciência. Isso vai te ajudar a tomar melhor decisões na sua vida, pessoal, profissional, em todas as áreas da sua vida. E a gente vai ter sucesso com isso. Olha só, muito obrigado, Cyrille. Muito assim, feliz em tê-lo aqui no nosso programa. Falar é fácil. E com tanta informação, tanta informação útil para as pessoas. E para você que esteve com a gente agora, fica aqui um abraço. Espero que tenha gostado. E até o nosso próximo programa. Compartilhe com outras pessoas. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente em outros programas, com outras pessoas como o Cyrille, que traz tanta informação importante para a gente refletir e pensar na nossa própria vida. Obrigado, Cyrille, mais uma vez. Obrigado. E para você um abraço e até um próximo programa. Até lá. Um abraço a todos.